Bom, hora do duelo entre Baltimore Ravens e Chicago Bears. O Baltimore que na última rodada venceu fora de casa o Oakland Raiders, né? Se recuperou na temporada depois de algumas derrotas aí. E jogando em casa, onde é muito forte também, enfrentando o Chicago Bears, que finalmente o Trubisky estreou, acho que fez uma boa partida, deixou uma boa impressão para os torcedores de Chicago, mas a equipe não venceu. Então, eu acho que por mais que Chicago também não esteja tanto pensando em playoffs esse ano, é um ano de reformulação, se ainda quer ter alguma chance, é um jogo que precisa surpreender fora de casa. Um jogo em que o Baltimore vem aí de uma vitória importante e segue brigando pela sua divisão, né? A gente viu os Steelers vacilando na última semana, o Bengals tendo aparentemente crescendo na temporada também, e Baltimore jogando em casa vai enfrentar aí uma equipe que, teoricamente, Baltimore é considerado favorito. O que vocês acham também? Não, eu acho que chega à frente dos Bears aqui, principalmente porque vai enfrentar um time com um quarterback calor. A gente viu que ele tem potencial, mas ele tem muito a evoluir ainda dentro da liga, né? Então, Baltimore mostrou evidências de um time que pode ser competitivo. Eu acho que, de novo, aqui vai precisar esse ataque ser equilibrado, de novo, o Flacco errar pouco e o ataque terrestre aparecer bastante, porque vai enfrentar uma defesa difícil. A gente viu contra os Vikings que o Bradford e o Case Keenum tiveram problemas contra essa defesa dos Bears, então vai ser importante essa variação durante o jogo, lançamentos e corridas, para poder explorar essa defesa. E do outro lado, é mais um jogo difícil para o Trubisky, né? Pegar de novo uma defesa que vai ser bem difícil, uma secundária que eu acho que é ainda mais forte, e lançar nessa secundária sem nenhuma arma para ajudar ele. A gente viu no último jogo, né, vários drops, né, a estatística não ajuda ele, né, os jogadores não conseguem ajudar. Então, e o jogo corrido vai ter que funcionar mais. Isso. No último jogo, a gente sabe que é o principal foco desse time. Não funcionou contra os Vikings. Eles usaram menos do que a gente esperava. Exatamente, eu acho, né? Achei que eles iam usar mais. O Cohen até apareceu mais, ele não conseguiu fazer boas jogadas, né? Então vai precisar aqui do Howard e do Cohen para tentar explorar essa defesa. Mas eu acho que é um jogo bem complicado aqui para Chicago. Eu acho que vitória fica bem difícil mesmo. Vai ser uma pressão bem grande também fora de casa, em Baltimore. A torcida lá gosta bastante do time, né? E se já teve dificuldades contra o Minnesota em casa, fora de casa contra o Baltimore, eu acho que vai ser bem difícil pro Trubisky mesmo. Apesar de ele ter jogado bem, ele vai ter que proteger melhor a bola. Não dá pra dizer que ele não protegeu bem a bola, né? Porque foi um turnover, né? Mas ele não pode, por exemplo, fazer um passe daquele na própria red zone, faltando um minuto pro jogo acabar, né? Sim. Lógico que esse tipo de erro vai ocorrer, porque ele é um calouro, mas faz parte. Agora, o que eu acho interessante é que você até comentou da defesa do Bears, só que a defesa do Bears é ainda melhor contra a corrida, né? Se você pegar ali os números, ela é uma das melhores defesas contra a corrida da liga. É uma das que menos toma jardas. E justamente acho que a principal arma do Baltimore é a corrida, né? Então, se a defesa do Chicago conseguir manter a média, provavelmente o Baltimore vai sim sentir muitas dificuldades para vencer esse jogo. Embora, mesmo assim, eu acho que o Baltimore está um passo à frente, é um time melhor, um pouco melhor, vamos dizer assim, vai jogar em casa. A gente já viu no último jogo que o time melhorou, né? Não tá nem perto de ser aquele time que não fez praticamente nada contra os Jaguars, né? Que a gente viu. E o caminho mesmo vai ser o Flacco não errar, fazer o básico e a corrida, que tem sido o ponto forte desse ataque, manter a média, né? Então eu vou de Baltimore, eu acho que eles vão fazer valer esse mando de campo, apesar de que vai ser um jogo bem equilibrado e talvez com poucos pontos. Pode ser. Eu também vou postar nos Ravens, é o tipo de jogo que tem que ganhar. Se você quer ir para os playoffs, precisa ganhar de um time que é inferior ao seu, e ainda mais em casa, né? E aproveitar o momento conturbado dos Steelers, né? Então eu acho que é fundamental ganhar esse jogo dos Bears. Eu gosto muito desse duelo da secundária do Ravens contra esses recebedores de Chicago, né? Eu acho que é uma diferença muito grande aí. Eu acho que pode ser a diferença do jogo, inclusive. Então eu acredito que Baltimore deva vencer, mas vamos ver como o Trubisky vai se comportar de novo enfrentando uma defesa muito forte, né? Eu acho que ele de novo vai se movimentar bastante no pocket. Eu acho que esse vai ser um estilo. Eu acho que ele pode criar alguns pontos aí para Chicago, mas vejo o Baltimore à frente e deve vencer. Vamos falar então de um jogo muito equilibrado aqui, né? Miami Dolphins e Atlanta Falcons. Falcons voltando aí da sua semana de descanso, né? Eu acho que foi uma boa semana, né? Porque eles vieram de uma derrota até que surpreendente para os Bills, né? Então, mas eu acho que aqui chega como favorito mesmo, jogando dentro de casa.
É um time melhor dos dois lados, tanto ofensivamente, que continua sendo um dos melhores ataques, né? E também a defesa, ela continua sendo muito boa, enfrentando um Dolphins que a gente viu bastante fragilizado, né? Ganhou de uns Titans também sem o seu principal quarterback, então é muito difícil a gente ver o Miami tentando uma vitória fora de casa, ainda mais contra um time contra os Falcons, né? O Falcons é um dos favoritos ao Super Bowl e uma derrota contra os Bills era totalmente inesperada no caminho dessa equipe, então assim, seria absurdo, né, essa equipe de novo atuando em casa perder para outra equipe que é considerada aí um time que não briga por playoffs. Mais fraco ainda que os Bills. E mais fraco que o Bills esse ano, com certeza, né? Uma das equipes mais fracas da NFL. Então, assim, como o Michel falou, acho que foi uma boa semana de folga para os Falcons também ajustarem algumas coisas, né? O time também tem algumas dificuldades aí. Mas eu acredito que eu acho que foi a melhor equipe possível, né? Para Atlanta enfrentar depois dessa bye, depois dessa derrota para os Bills. Porque tem tudo, né, teoricamente, para esse ataque voltar a funcionar. Tem que ver também algumas questões de lesão, né, porque o Julio Jones e o Mohamed Sanu acabaram saindo, né, no último jogo ali, lesionados. Então, obviamente, sem eles em campo ou com atuando menos, né, em menos snaps, fica um pouco mais complicado, porque a defesa dos Dolphins é o melhor setor do time. Do outro lado, uma semana muito complicada, né, para Miami, porque eles ganharam o jogo, apesar de tudo, né? Sim. Ganharam dos Titans ali jogando básico, né, para vencer. Deram sorte que enfrentaram o quarterback reserva, mas teve a questão de um dos treinadores da equipe lá, saiu um vídeo cheirando cocaína, surreal, né? É um negócio que só acontece com esses tipos de time, Dolphins, Browns, né, enfim. E obviamente já aí a questão da vitória caiu lá pra baixo, ninguém mais lembra, né? Ninguém sabe quem foram os destaques. Saiu o foco, né? E então o Cutler novamente, né? Mostrando que parece realmente ele tá lá pelo dinheiro, não tá lá pelo tesão, né? De jogar futebol americano, parece. E essa é uma partida que, assim, acho que todo quarterback queria jogar, né? Jogando em Atlanta contra o vice-campeão aí do Super Bowl. E vamos ver se o Cutler, pelo menos nessa partida, é mais competitivo, né? Porque eu acho que vai ser totalmente importante para Miami ter alguma chance de surpreender, que o Cutler controle a bola, não tenha turnovers, né? Mas é bem difícil apostar nisso, né? A última vez que a gente falou que era um jogo equilibrado e que ironicamente, foi Pittsburgh Steelers contra o Jacksonville Jaguars. E o que aconteceu, né? Diferente. Exatamente, eu ia chegar nesse ponto. Só que nesse caso, né, o Jacksonville Jaguars, o Miami Dolphins não é o Jacksonville Jaguars, né? Ele não tem nenhum ponto extremamente forte na equipe, igual o Jaguars tem, a gente sabe. Né? O jogo corrido, a defesa, né? E o Atlanta Falcons também não é o Pittsburgh Steelers, né? A gente pode dizer que o Atlanta Falcons está uns 5 degraus na frente dos Steelers, né? Jogando bem, não Exatamente. Exatamente, não chega nem perto disso. Claro. Então, por esse motivo, realmente seria uma surpresa muito... Seria uma das maiores surpresas aí dos últimos tempos, eu acho. Sim. E o que dá pra se dizer é o seguinte, né? O ataque do Miami basicamente não tá existindo, né? E a única chance do Miami vencer seria a defesa do Miami segurando o ataque do Atlanta Falcons. O suficiente pro ataque do Miami fazer mais pontos. Então, tipo assim, a defesa do Miami teria que tomar 3 pontos, eu acho, nesse jogo, né? E talvez, mesmo assim, o jogo acabe 3-0. Pra quem ganhar esse jogo, tem que fazer o mesmo desempenho dos Bills, né? Interceptando o Matt Ryan, que é meio difícil, né? Então, eu já vou começar aqui, Atlanta Falcons. Apenas isso. Não precisa mais explicar, né? A gente já falou tudo. A gente vai no Atlanta Falcons, no máximo que o Dolphins pode fazer é que o Caio tava falando... Ser interceptado menos de 3 vezes. É a defesa tentar complicar a vida dos Falcons. Eu acho que esse é o limite dos Dolphins. Não parar, mas tentar complicar. Mais do que isso, eu acho bem difícil. Atlanta precisa vencer, né? Joga em casa, então Atlanta. Bom, hora de falar do duelo entre o Washington Redskins e São Francisco 49ers. O Washington aí voltando a atuar depois da sua bye, né? E a equipe enfrentando em casa o São Francisco 49ers. E o Washington que está brigando pela sua divisão, né? Esse ano com o Eagles, por enquanto, e com o Dallas Cowboys também. Então essa é uma partida que eu acredito que tanto os torcedores quanto a equipe sabem que é necessário vencer. Eu acho que uma derrota aqui pode acabar até atrapalhando aí os sonhos de playoffs, né? Porque a gente sabe como o Eagles está jogando bem. E a tendência também é que o Cowboys continue aí conquistando algumas vitórias até o fim da temporada regular. O Washington que vem de derrota para o Chiefs, mas fez uma boa partida, né? Obviamente também enfrentou a melhor equipe da NFL até agora. E São Francisco que ainda não venceu no ano, uma das equipes 0-5, né? E
Assim, o ataque mostrou, acho que, alguma evolução contra o Colts, né? Eu acho que o time estava perdendo ali até o final e conseguiu mostrar poder de reação e quase virou a partida, né? O jogo foi pro overtime. Mas vai enfrentar uma defesa que nos últimos jogos vem jogando muito bem. O Redskins foi muito bem contra o Oakland, eu acho que foi a principal partida da equipe no ano, né? O time inteiro foi bem. E contra o Chiefs também, né? Acho que fez uma boa partida, conseguiu segurar na medida do possível o ataque dos Chiefs até o segundo tempo. E vai enfrentar agora um ataque que, como a gente falou, né? Tem muitas dificuldades. Eu acho que até isso pode ser a chave, né? Para essa equipe do Redskins, né? Tornar tudo mais fácil. Se não for... Porque a gente sabe que a defesa dos 49ers também vai oferecer algum tipo de desafio, né? Para essa equipe. Mas eu acho que se a defesa dos Redskins aí conseguir roubar a bola e pressionar o Hoyer, eu acho que fica bem mais fácil para os Redskins conquistarem essa vitória que é esperada, né? Exatamente. O cenário aqui é muito parecido com o dos Ravens, né? É a obrigação do Redskins ganhar esse jogo, né? Brigando por uma vaga nos playoffs nessa divisão. Você não pode perder por um dos piores times da NFL, né? Sim. Então, jogando aqui... Os dois lados são superiores, né? O ataque, né, tá jogando muito bem, o Kirk Cousins está bem nesse começo de temporada. O ataque terrestre está funcionando mais do que a gente imaginava. Então, eu acho que vai ser bastante importante explorar essa defesa, né, aqui do 49ers, que eu acho que dá pra gente destacar, né, como um ponto positivo, até certo ponto, né, pressionando o quarterback principalmente. O Kirk Cousins vai ter que ter cuidado. E essa defesa também, ela está mostrando muita qualidade. Nos dois últimos jogos a gente viu duas boas partidas, principalmente contra os Raiders, né? Então vai ser muito importante pressionar o Hoyer, né? Fazer com que ele seja interceptado, jogue bolas ruins nessa secundária. Mas também não pode subestimar. A gente está vendo um Hoyer lançando até bem as bolas, né? Então eu acho que essa defesa não pode subestimar ele. O Shanahan está fazendo um bom trabalho nesse ataque. Tomar cuidado com o Hyde, está correndo muito bem. Então, mas o cenário é todo favorável aqui para os Redskins levarem esse jogo. Em casa, né? Você comentou bem. Como o Washington é um dos times que mais sacam o QB adversário e também é um dos times que mais tem interceptações, né? É difícil imaginar o Hoyer, por mais que ele não esteja jogando mal, é difícil imaginar ele se sobressaindo tão bem o suficiente para conseguir vencer esse desafio, né? E por outro lado, a defesa do São Francisco é ok, eu diria. Ela tem muito potencial para nos próximos anos, tem jogadores jovens interessantes. Então eu acho que daqui 2, 3 anos vai ser uma ótima defesa, ainda mais com outras peças que eventualmente vão draftando. O front seven é bom, mas o secundário é muito falha, né? E no momento atual, então, não dá pra dizer que é uma boa defesa. E justamente, não é uma boa defesa. Não é um bom ataque contra uma boa defesa e um ótimo ataque, pode-se dizer assim. É difícil imaginar essa partida indo de outro jeito, ainda mais juntando tudo isso com o fato do Washington jogar em casa, né? E por mais que o Washington tenha perdido o primeiro jogo contra o Eagles em casa, mas Eagles é o Eagles, né? A gente já imaginava que seria uma surpresa, né? E é um confronto de divisão. Então eu já começo aqui falando dos palpites. Washington. Redskins. Eu acho que a única coisa que... Eu acho que o Redskins vence, né? Mas eu quero ver esse jogo corrido funcionar mais. Eu acho que a única coisa do ataque que ainda não funcionou tão bem, né? Um jogo bom só, né? Exatamente. O Chris Thompson vencendo o principal nome, né? Eu acho que também aí torna tudo mais fácil e pode ser que, se o jogo corrido funcionar, aí eu acho que vai ser até um pequeno passeio aí dos Redskins em casa. Então, Redskins também. Houston e Cleveland. Jogo equilibradíssimo. Agora, Houston... só pra brincar com o Marcos, só. Agora... essas coisas são perigosas. Aquela zica, essas coisas são perigosas. Exato. Agora, bom, dá pra se dizer que Houston tem algumas baixas aí na defesa, né? Muito importante. O que se antes a margem de vitória de Houston média que a gente poderia prever seria de 27 pontos, agora provavelmente vai ser 24. De 24 ou 22, imagino eu, né? Bom, não tem nem o que falar, né? Cleveland é uma bagunça completa. A gente até cometeu o erro de apostar no Cleveland. Eu já apostei no Cleveland 2 vezes nessa temporada. Isso é ridículo, né? Agora provavelmente o Kaiser não vai mais ser titular, né? Não, já tá confirmado. Confirmado, né? Logan titular. Exato. Então, e por aí a gente já vê, né, que realmente eles não conseguem nem decidir nada lá, né? Os erros do Kaiser já eram previstos...
sei lá, eu não vou nem opinar. Foi estranho mesmo. Não vou nem opinar sobre isso, mas falando do jogo em si, o Houston é um time bem interessante, né? O Watson tá surpreendendo positivamente, né? 10 touchdowns nos últimos 2 jogos. Não lembro de um calouro que fez isso em 2 jogos há muito tempo. Na verdade, não lembro de nenhum calouro que fez isso, né? Desde que eu acompanhei a NFL. Deve ter tido, mas não sei. E eu acho que realmente o Houston deve passar por cima, né? Jogando em casa ainda por cima. Né? Tem todas as condições. É bem possível, né? Mesmo sem o J.J. Watt, mesmo com algumas baixas ali, o time ainda é muito superior ofensivamente, tem tudo para explorar, principalmente essa secundária dos Browns, que tá uma bagunça. O Watson tá jogando bem, tá lançando bem a bola, agora com o Fuller é mais uma opção de passe de qualidade, né? Então o ataque aqui ele é muito superior ao adversário, e o que a gente pode esperar dessa defesa é ver se ela consegue pressionar o Watson, né? Com o Garrett agora como titular, pode ser um confronto interessante ali, né? Então é um ponto que pode ajudar os Browns, né? E também vamos ver o ataque, o desempenho do Hogan, né? A torcida ela tá um pouco desanimada com o time, principalmente por essa troca de quarterbacks, né? Eles estão apostando um pouco mais no Hogan agora, eles viram um pouco mais de qualidade. Isso não quer dizer que ele seja melhor do que o Kizer num geral, né? Porque ele é um calouro ainda, então a gente não sabe até que ponto ele vai evoluir. Mas de momento o Hogan apresentou um pouco mais, por isso que ele vai ser titular agora. Mas apresentou um pouco mais entre aspas, né? Ele jogou bem menos. Jogou bem menos, errou bem menos. Claro. Porque exatamente. O Kizer errou muito. Porque o Kizer já arriscou mesmo de propósito, né? Até porque o Cleveland não vai para lugar nenhum, né? Não vai, exatamente. Mas eu não vejo também esse ataque produzindo muito, apesar dessa defesa ela estar um pouco desfalcada dos Texans. Ela ainda consegue ser superior a esse ataque. Eu acho que vai conseguir chegar no quarterback, vai ter sacks. Então eu acho que o Texas vai dominar esse jogo nos dois lados. Eu acho que depois de uma semana em que o Texas mostrou um ataque muito explosivo, mas teve baixas importantes na defesa, como a gente falou, eu acho que o Cleveland é um adversário perfeito, né, para a equipe mostrar que ainda está na briga, né? Eu acho que a defesa, com a perda do Mercilus e do Watson, essa semana a equipe já assinou contra os 2 jogadores, né, o Houston e o Langford, 2 jogadores mais experientes também para essa linha defensiva. Eu acho que eles vão ser fundamentais também, porque a defesa foi muito mal contra os Chiefs, mas vai enfrentar agora um quarterback que é segundanista, né, o Kevin Hogan, que nunca foi titular na NFL, vai ser a primeira partida dele como titular efetivamente, né, numa temporada regular. É uma linha ofensiva que não tá jogando bem, e mesmo a secundária, né, vai enfrentar um grupo de recebedores que também não tá fazendo grande coisa, tirando o Njoku, né, que vem sendo o principal destaque aí dos Browns no jogo aéreo. Do outro lado, o Watson também vai enfrentar uma defesa que tem uma secundária que cede bastante jardas também, né? Ele foi muito bem nas últimas partidas. Eu acho que é um jogo também para ele mostrar personalidade. Eu acho que tem que enfrentar essa equipe dos Browns sabendo que é o favorito, sabendo que tem condições de vencer. Quero ver ele um pouquinho mais com calma no pocket também. Vai enfrentar o Myles Garrett, né, que parece ser um jogador de muito futuro, foi muito bem contra os Jets. Mas é uma proposta também diferente. O Jets tinha o Josh McCown, agora vai ser uma proposta até mais difícil pro Garrett, que vai enfrentar o Watson, que é muito bom com as pernas, né? Sim. Então acho que todos os duelos são bem favoráveis para Houston, mesmo jogando fora de casa, a equipe joga em casa, perdão. Então ainda é um duelo acaba sendo mais favorito ainda, né? Eu acho que tem tudo pro Watson e esse ataque funcionarem muito bem. E a defesa, mesmo com os desfalques, mas enfrentando o Kevin Hogan, eu também achei uma decisão um pouco estranha, né, de Cleveland, porque o Kizer... Eu acho que então, assim, se vocês acreditavam mais no Hogan, que é um segundanista, coloca ele desde o começo. Aí depois sim coloca o Kizer, que é um calouro, né? Eles fizeram totalmente o contrário. 4, 5 jogos você fica... Exatamente, a tendência é que sim. A tendência, até porque mesmo se ele for bem, eu não acho que o time ao redor também ofereça grandes opções para vencer, porque ele sozinho não vai fazer milagre. Então, já começando as apostas, né? Acho que o Houston deve vencer com certa tranquilidade. Seria uma grande surpresa se Cleveland finalmente... Dessa vez eu acho que não vai valer a aposta de qual time ganha. A gente tem que apostar em quantos touchdowns o Watson vai lançar. Exatamente. Mas Houston, né? Acho que sem dificuldades. O Houston aqui acho que é um dos mais favoritos nessa semana, né? Enfrentando um adversário mais fraco até o momento. Então eu vejo uma vantagem bem grande aqui pro Texans nesse jogo. Houston Texans. Que difícil, hein? Simples assim. New England Patriots e New York Jets. Jets com 3 vitórias, surpreendendo até esse começo, né? Não é o pior time da... A gente esperava.
A gente esperava, né? Não é nem o segundo pior, né? Só a gente sabia disso. É verdade, já tinha adiantado antes aqui, né? Só nesse canal. Mas não tenho que esperar muito aqui, né? Patriots é muito superior esse time, é mais experiente, né? O Jets ainda está em processo de reformulação, é um time mais jovem, é mais inexperiente, né? Então, enfrentando um time... O Patriots, a gente viu a defesa evoluindo no último jogo, né? Então, se ela jogar igual nessa partida aqui, tem tudo para ser um jogo ainda mais fácil, né? Conseguir segurar esse ataque dos Jets que não é muito forte. O ponto mais interessante desse time até o momento tem sido o ataque terrestre, né? Tem funcionado bem. Eu acho que também o Jets ele pode complicar um pouco com a sua defesa, né? Que é o ponto mais forte desse time. Mas acho que não passa disso, né? Tentar complicar o Patriots, né? Mas acho que ganhar não é muito difícil. Não, acredito que o Jets vai fazer uma partida mais equilibrada do que a gente esperava no início do campeonato. Acho que até pela moral do time, né? A gente até esperava que o time fosse entrar... Não, mas assim, a gente esperava que o time fosse entrar o quê? Uns 0-5, né? Contra os Patriots, aí um 1-4. Vai entrar 3-2 brigando, teoricamente brigando pela... É a divisão, em teoria. Exatamente, brigando pela divisão, né? Então eu acho que vai entrar aí com uma moral um pouquinho elevada, vai jogar em casa também. Vamos ver como é que a torcida vai lidar também com essa pressão. Acho que tem que pressionar, tem que realmente carregar esse time, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as desconfianças nesse ano. Como o Michel falou, acho que a batalha entre a defesa dos Jets e o ataque dos Patriots é fundamental. Eu gostei muito do Patriots na última partida na parte do ataque. Achei que o Brady estava à vontade, o Amendola fez uma partida muito boa, né? Vamos ver como é que o Gronk também aí volta, né? E do outro lado, realmente, um bom desafio para essa defesa do Patriots finalmente aparecer no ano, porque vai enfrentar um ataque que é provavelmente um dos mais fracos da NFL. Sim. Um quarterback que é pouco móvel, não é? Então aí vamos ver se finalmente os sacks aparecem aí pro lado de New England, né? Mas todos os duelos são favoritos, né? E New England eu acho que entra como grande favorito para essa partida, e a partir desse jogo eu acho que New England já começa a dominar a sua divisão como a gente já esperava. Eu acho interessante que a maior dificuldade que o Brady tem passado essa temporada é justamente a linha ofensiva do New England, que não tá protegendo ele tão bem, né? Tanto que ele tá com um problema no ombro por causa de tantas pancadas, né? Sim. Por sorte, não é o ombro que o Brady lança a bola, então não deve, assim, atrapalhar de fato no jogo dele. Mas é óbvio que uma lesão sempre é... Ele só vai tomar mais cuidado. Exato, sempre é um problema, mas o interessante é que a defesa inteira do Jets, a parte mais fraca da defesa é justamente essa parte de pressionar o quarterback. É uma das defesas que menos saca o quarterback adversário. É só 1.4 sacks por jogo. Nesse jogo seria muito importante ter um ponto forte aqui. Exatamente. Então, justamente acho que a maior dificuldade que de repente o Brady passaria, ele não vai passar nesse jogo. E a defesa do Jets a gente sabe, ele é uma defesa boa, uma defesa regular, consistente, vai dar um certo trabalho. A defesa contra passe é boa, também não é uma das que mais cede jardas, não é uma das que mais cede passe. Cuidado com essa secundária. Exato, mas o Brady também sabe proteger muito bem a bola, apesar de que no último jogo foi interceptado pela primeira vez na temporada, mas não é comum isso acontecer, né? Então, por outro lado, o ataque do New England ganha em todos os quesitos, né? O ataque do Jets, né? Não tem nem comparação. E eu já vou abrir aqui as apostas. New England Patriots por 2 touchdowns de diferença. Será que é clubismo? Não sei, né? Não é clubismo. Essa semana. Eu gosto de enfrentar o Jets por isso, eu não preciso ser clubista. Eu sempre aposto no Patriots e eu sempre acerto. Não tem como errar, né? Também Patriots deve ganhar com certa facilidade esse jogo. Patriots fora de casa bate o Jets. Bom, vamos falar então sobre Tampa Bay e Arizona. Em Arizona, jogo legal porque, assim, a defesa do Arizona é o ponto forte do time, mas ela não tá jogando aquela coisa, né? Já que, por exemplo, há 2 anos realmente jogou muito essa defesa, né? A gente tava acostumado a ver aí muitas roubadas de bola, sacks, mas não é isso que tá acontecendo, né? Inclusive só 2 sacks em média por jogo, é bem baixo isso, né? Estão sentindo a falta do Calais Campbell. Exato, com certeza, né? Ele tá lá no Jacksonville jogando muito bem, né? E também não é uma boa defesa na Red Zone. Inclusive é uma das piores da liga. Exato. E aí que tá esse ponto, né? O Winston, apesar de cometer muitos erros, ele é um quarterback, quando ele tem espaço, quando ele lança bem, ele corre, ele é muito bom justamente na Red Zone. Então ele vai ter todo esse espaço, que é o que ele mais gosta pra jogar. Não vai ser uma defesa que provavelmente vai
colocar aí muito perigo para ele. E por outro lado, o ataque do Arizona, apesar de também enfrentar uma defesa fraca, né, a defesa do Tampa Bay é uma das piores contra o passe, não conta com um bom Palmer, né? É um dos piores Palmers aí que a gente já viu na vida, né? E apesar de que ele melhorou dos primeiros jogos, mas ainda assim não tá fazendo nada demais. Então também não dá pra dizer que o ataque do Arizona vai oferecer muito perigo pro Tampa Bay, né? O que eu quero ver de interessante é a troca aí do Arizona, né? Que vocês podem comentar um pouco melhor. Vocês acham que Peterson pode dar um trabalho melhor, pode dar mais certo no Arizona? Ou será que já era mesmo pro cara? Eu acho que o legal é ver o Peterson no mesmo time com o Fitzgerald, né? Acho que quem gosta de futebol americano acompanha, são dois grandes jogadores, é o time dos né? vovô, né? Exatamente. Palmer, Fitzgerald e Peterson. Eu até vi uma estatística que junto eles combinavam para mais de 103 anos, eu acho. Porque obviamente, né, cada um aí, então todos já passaram dos 30, 35 anos, né? Sim. Então, assim, mostra que realmente é o time dos vovôs, né? Mas pelo menos os três são teoricamente talentosos, né? Se fosse um time se eles fossem mais jovens aqui, né, os três no auge, seria um grande ataque, né? Mas é difícil apostar no Peterson, né? A gente não viu um bom trabalho dele depois da lesão, né? Ele não é o mesmo jogador, ele tá mais velho e também essa lesão tá atrapalhando ele. Mas também assim, eu não vejo pior do que tá esse ataque não vai ficar o ataque terrestre. Então eu acho que é uma adição interessante aqui, pode ajudar esse ataque, né? Não consegue nem 60 jardas por jogo. Pois é, então eu acho que... E ele vai ter espaço, né? Ao contrário do Saints, ele não tinha espaço para jogar, aqui ele vai ser o principal nome. Então, pelo menos jogadas ele vai ter. E é engraçado, né? O Palmer, ele não tá bem, ele não tá marcando muitos touchdowns, mas é engraçado que ele é o segundo em jardas na liga. Ou seja, ele, né? então ele tá lançando muito, ele tá tentando, só que ele não tá convertendo isso, que é o mais importante. Você precisa fazer touchdown, que é coisa que os Cardinals não estão conseguindo. Então, e a defesa também, que tem bons nomes ali, tem bons valores, ela também não tá jogando no seu auge, né? Foi 2015 que jogou muito bem. Então vai ser difícil parar esse ataque, que tem boas armas, né? O Mike Evans é muito difícil de parar, é um grande jogador. O Winston... E o Winston, ele não pode repetir tantos erros como foi contra os Patriots, né? Não foi uma boa partida, ele foi bem irregular, errou bastante. Então, eu acho que se ele jogar bem aqui, cometer poucos erros, explorar essa defesa, principalmente passando, e com a volta do Doug Martin, né, que conseguiu até boas jardas contra os Patriots, né, eu acho que aqui ele vai conseguir evoluir também. Eu acho que o Buccaneers chega um pouco à frente, mesmo jogando fora de casa. Sim. Sobre o Peterson, eu acho que assim... Essa é a oportunidade da carreira dele para ele mostrar que ainda pode ser um running back útil. Porque, como a gente conversou, é o único time que eu acho que ele chega como titular, disparado. Acho que nenhuma outra equipe da NFL, caso eu não me lembre aqui, talvez o Giants, né? Sei lá. Eu acho que eles... São essas duas as equipes em que ele chega como titular. E Arizona, por não ter tanta pressão, esse ano eu acho que tem tudo para ele... ter uma boa apresentação, né? Não é uma linha ofensiva tão boa, mas também não é uma linha ofensiva, eu acho que é uma linha ofensiva que pode dar um espaço para ele, dependendo do esquema em que essa equipe jogar. Então, uma boa oportunidade para o Peterson, eu acho que ele vai ser bastante utilizado. Não estou esperando muita coisa, eu acho que realmente o auge dele já foi, eu acho que fisicamente ele já não tem a mesma explosão, né? E eu acho que também essa defesa de Tampa Bay sai um pouquinho na frente, né, nesse duelo. Do outro lado, como o Michel falou, eu fiquei um pouco decepcionado com essa equipe dos Bucks contra o Patriots. Eu acho que foi muito displicente, né? Porque é um jogo em que você tá jogando ali num jogo isolado pro mundo inteiro, né? E eu acho que essa equipe poderia ter mostrado uma evolução melhor. Gostei do Doug Martin, eu acho que tirar essa pressão do Winston, né, vai ser importante, porque eu acho que a defesa do Cardinals vai querer jogar blitz, vai querer tirar ele daquele conforto do pocket, como o Caio falou. E caso consiga, eu acho que o jogo fica um pouco mais equilibrado. Mas eu acho que com todas as armas que Tampa Bay tem e com a falta de criatividade, a falta de inspiração desse time do Arizona nesse momento, eu acredito que Tampa Bay deva vencer mesmo jogando fora de casa, num duelo que vai ser equilibrado até certo ponto. Eu acho que a Arizona também tem peças para fazer um jogo equilibrado, mas Tampa Bay precisa vencer essa partida, até porque a sua divisão é muito difícil. Eu penso assim,
A prova de que jardas totais de passe não significam grande coisa é que o Blake Bortles já foi líder da NFL em jardas totais de passe. E isso acontece geralmente num ataque que não tem outras opções, né? Você obriga o seu quarterback a lançar 300 milhões de jardas e o que a gente sabe é que o Palmer também acaba cometendo erros, né, por causa disso, né? Ele lançou muitas interceptações nos primeiros jogos, depois diminuiu um pouco esse número, mas ainda assim é difícil, né? O Peterson vai ter que jogar bem se esse ataque quiser fazer alguma coisa. Senão é muito difícil, né? Eu sou muito fã do Peterson, então pra mim, eu sempre penso assim, ele vai conseguir. Ele já foi MVP da NFL depois de machucar o joelho, né? Então, quem diz, será que não? Mas A chance da vida dele. vamos ver, né? Mas eu vou de Tampa Bay tranquilamente. Sem dúvidas. Eu também aposto no Tampa Bay. A necessidade de ganhar aqui é maior, porque tem o Panthers, né, que se ganhar o jogo dispara. Tem o Falcons também, que é o favorito ali. Então, até o Saints, né? Exatamente. Então, se perder aqui fica muito complicado. Então, Tampa Bay. Tampa Bay vence, vamos lá. Bom, confronto então de domingo à noite. New York Giants contra Denver Broncos. Esse jogo ficou ainda mais sem graça, né, com as lesões do Giants, né? O ataque do Giants já não funcionava com o Odell Beckham, né, com o Marshall, Shepard, e vai jogar sem todos esses caras aí. E para ajudar esse grande problema, vai enfrentar simplesmente a defesa do Denver Broncos. Se fosse a defesa do New England Patriots, ainda poderíamos dizer que o Eli podia lançar umas 400 jardas. Mas nesse jogo vai ser difícil, né? A defesa do Denver Broncos é uma das que menos leva jardas gerais. 260 só por jogo. É uma grande defesa. É uma ótima defesa, né? Essa defesa tem se destacado ainda mais contra o jogo corrido, né? Até uma coisa que... Exatamente, a melhor defesa contra o jogo corrido. E se o ataque aéreo do Giants já não vai funcionar porque não tem os recebedores que deveria ter, poderia explorar o jogo terrestre, mas o jogo terrestre do Giants também não existe. É um dos piores da NFL, então. Então, a pergunta que eu lhes faço é a seguinte: o Giants consegue fazer mais de 6 pontos nesse jogo? Eu acho bem difícil. Se fizer, vai ser só chutando a bola, né? Fazendo 9, 12 pontos. É o que é muito difícil. É um dos confrontos mais desfavoráveis que eu vejo aqui, né? Talvez. Talvez, né? Talvez, mas a gente tá vendo até essa defesa aí com problemas, né? O Dominic Rodgers-Cromartie foi suspenso, né? Então, você vê que o McAdoo não tá tendo o controle do elenco, né? Tudo errado. Então, além da bagunça, são jogadores machucados, tá praticamente impossível a gente ver o Giants ganhar esse jogo aqui. Como você falou, o ataque aéreo agora tá bem problemático e o ataque terrestre não funciona. E mesmo que funcionasse, é muito difícil, vai pegar a melhor defesa contra o ataque terrestre. Então, eu acho que tem tudo aqui pro Broncos ganhar esse jogo e até com facilidade, porque o ataque também tá funcionando bem. O Simeon tá fazendo tá jogando direitinho, né? Não tá errando muitos passes. E ele não tá forçando muito, porque o ataque terrestre tá funcionando bem, o CJ Anderson tá jogando bem. E a defesa do Giants tá com problema em parar o ataque terrestre. Então, são todas combinações aqui pro Broncos ganhar e ganhar bem o jogo. O torcedor Giants que tá vendo a gente, assim, não leve pro lado pessoal, mas eu acho que ele sabe que, assim, é quase impossível vencer essa partida. Porque, assim, como a gente falou, acho que todos os duelos, todos são favoráveis ao Denver aqui, né? Acho que defensivamente também essa linha do Giants é bem fraca. E a gente vai ter aí na defesa dos Broncos, né, bons pass rushes, principalmente o Von Miller, né? Tem uma secundária que também rouba muito a bola. O Eli, a gente sabe, já teve dificuldades com os seus recebedores, que são muito bons. E agora vai aí até entrosar com esses recebedores reservas, né? E eu acho que também eu acho que obviamente esses cornerbacks vão pressionar muito esses recebedores, porque a gente sabe que eles têm um pouco mais de dificuldade. Então, assim, tudo leva a crer que os Broncos devam levar essa partida com certa facilidade. O Giants, assim, fazia muito tempo que eu não via um time tão em crise, é mais um time desse tamanho, né? Um time que recentemente aí ganhou Super Bowls. Mas eu acho que tá tudo muito, muito ruim. Eu não consigo ver nenhum ponto do Giants que a gente consegue pôr em destaque aqui. Nem a defesa que a gente esperava, principalmente o front seven, né? E principalmente ali a linha defensiva, mas eu acho que nem eles vão ser capazes de pressionar o Simeon. Eu acho que o Broncos tem que jogar ao seu estilo, né? Como a gente falou, apostar muito no Anderson correndo. Ele é um jogador que vem fazendo uma boa temporada em 2017.
tem bons recebedores, né? A gente sabe da qualidade do Thomas e do Sanders, os Tyrants também são jogadores interessantes. E acho que é o natural, o Broncos deve levar essa partida, o Giants acho que já pode começar a pensar em 2018, né? E pode ser até que a equipe fique com uma pique bem alta lá no draft. Eu diria, 4 né? primeiras, não É tem quase, chance de não pegar. é quase certeza, né? Então vamos ver quais serão as prioridades, porque precisa de bastante coisa. E a gente agora vai ter que começar a ver aí, na verdade, quem quer ficar para 2018, quem quer arranjar um lugar nesse elenco, porque de resto eu acho que essa equipe aí provavelmente vai perder a sua 6ª partida no ano, ficar 0-6, né? E complicada, situação bastante complicada para uma equipe que a gente apostava bastante no último ano, mas para esse ano, perdão, mas não consigo ver nenhuma forma dessa equipe surpreender o Broncos jogando fora de casa. Infelizmente, porque a gente apostava bastante no Giants, é uma equipe que tem bons talentos, mas tá muito, muito, muito bagunçada e pode ser até que o técnico, né, não fique até o final da temporada, né? Ainda mais perdendo mais uma partida. Então eu aposto no Broncos com certeza. Com certeza, aposto no Denver Broncos, deve ter o jogo na mão, acho que em todos os períodos. Também acho que não tem nem muitas chances, né? Seria uma surpresa muito grande, uma das maiores da rodada, se o Broncos não ganhasse. Então, acho que o Giants talvez até tente aí ficar com uma campanha bem ruim mesmo, de propósito. Não sei até que ponto os times fazem isso ou não, mas... A partir de agora também. Né? Eles precisam.